Boa noite a todos. Estamos iniciando essa nossa live. Vamos aguardar alguns instantes para o pessoal ir entrando, para que o pessoal não perca nenhuma novidade em relação a essas questões novas, reflexas do coronavírus, sobre a MP 927 de 2020. Vamos então dar uma boa noite a todos, em especial a minha sócia, minha colega, que breve estará conosco aqui na nossa live, a doutora Lenara Giron, nossa sócia do Grupo SOS Empregador Doméstico, que, para quem não conhece, na realidade, o Grupo SOS Empregador Doméstico é uma empresa que está há quase 13 anos no mercado, prestando assessoria para os empregadores domésticos de todo o Brasil. Vamos aguardar que a doutora Lenara está entrando na nossa live. A professora Lenara está entrando. Boa noite, doutora Lenara. Olá, pessoal. Que bom aqui estar com vocês. Estamos recebendo uns boa noite, né? Estava visualizando. E um tema de tamanha importância que a gente está trazendo aqui nessa live em razão da quantidade de questionamentos que estão chegando. Tanto através da SOS Empregador Doméstico, nossos próprios colegas, então, querendo auxílio de como lidar em algumas questões de relações de trabalhos domésticos, a situação do coronavírus, essa situação de calamidade e a MP 927, né? Correto. Então, só para dar uma introdução sobre as questões de o que seria a SOS Empregador Doméstico, que alguns não conhecem. A SOS é uma empresa, então, reiterando, é uma empresa que está há 13 anos no mercado nacional, elaborando toda a parte de gestão e gerenciamento para empregadores domésticos de todo o Brasil. Então, referente a essas questões trazidas pelo coronavírus, não só as questões legais, como também as questões na prática, que são, na realidade, as mais importantes, como lidar nessas situações com os empregadores domésticos, com suas profissionais do lar. Existem algumas dúvidas que os empregadores eles vêm trazendo e também dúvidas que nós mesmos da SOS estamos lançando como forma de trazer resoluções dessas questões administrativas para os empregadores domésticos. Então, lançando destaque algumas perguntas, até para que nós possamos abrir esse debate, né, doutora Lenara? O que seriam algumas questões relevantes a trazer nessa live? Seria o que fazer com minha profissional do lar? Quais medidas adotar? Qual a melhor saída para ambas as partes? Não só para o empregador, não só para o profissional, mas para ambas as partes, para manter uma política de boa vizinhança entre empregado e empregador. Outra questão muito relevante e que está surtindo a nível nacional muitos debates sobre o assunto. Posso antecipar as férias? Como a lei complementar está estabelecendo que as férias não podem ser concedidas antes de 12 meses? A cuidadora pode trabalhar durante o dia e simplesmente dormir na casa, na parte do contratante, na parte da noite? Jornadas de 12 por 36 podem ser transformadas em jornadas de 12 por 24, 24 por 48, 24 por 72, enfim, mudar as jornadas trabalhadas? Posso descontar as faltas do profissional que está faltando ao trabalho? Então, para tratar essas questões, nós vamos dar início ao debate com nada melhor que ter uma professora no grupo SOS Empregador Doméstico para tratar desses assuntos e trazer de uma forma bem pontual todas essas questões
para que a gente tenha uma interpretação bem relevante sobre o tema. Então, pessoal, boa noite a todos. Repito, boa noite, porque tem um pessoal que está entrando ainda, né? Então, eu venho aqui para poder contribuir um pouco e a gente está aqui, inclusive, para sanar algumas dúvidas. Então, quem for empregador doméstico, quem for da área jurídica, quiser debater conosco, é por isso que a gente está aqui nessa live. A gente podem surgir dúvidas, né? Então, vocês podem trazer dúvidas, a gente vai tentando sanar no decorrer da live. Eu acho que o Dr. Rodrigo, né, que é um grande especialista na área de trabalho doméstico, trabalha mais de 12 anos só com a área de trabalhador doméstico, relações de trabalho doméstico. A SOS, com 12 anos no mercado, já tem tanta história, tantas soluções que foram resolvidas, que já não é nem um livro, é uma coletânea mesmo, né? Então, mas agora nós temos uma nova edição nessa coletânea, que é a MP 927, esse estado de calamidade pública, e várias questões que estão ocorrendo no decorrer de toda essa situação que o país vem vivendo. E que na realidade está nos dando bastante trabalho, né? O mesmo trabalho, se não mais, com a entrada da Lei Complementar 150 de 2015, que tivemos bastante badalação nos meios de trabalho doméstico, né? É verdade. Então, exatamente. A quarentena aqui em home office, claro, né? Inclusive toda a nossa equipe está em home office, mas a gente não parou de trabalhar um minuto, né? Até para buscar a melhor solução nessas relações de trabalho doméstico. Bom, mas aí a gente começa. Qual é a melhor saída para as partes, entre empregado e empregador? O que está acontecendo? Estão tendo muitos pedidos de rescisão, né? Então a gente está constantemente, diariamente, está uma quantidade de pedidos de rescisão muito grande. E a gente começa com esse tema, será que a melhor saída é a rescisão nessa relação, nesse momento? Doutora Lenara, eu acredito que a rescisão, o desligamento do profissional não seria a saída mais eficaz nas relações de trabalho. Momento que eu acho que a doutora Lenara saiu da nossa live. Enfim, gente, ela já deve estar retornando à nossa live. A rescisão de contrato, ela não é a medida mais eficaz para as relações de trabalho doméstico. Mais um segundo. Pronto. Caiu a conexão. Retornamos. Então, doutora Lenara, como eu estava falando, a medida mais eficaz não seria o desligamento profissional. Isso porque não há necessidade de fazer o desligamento do profissional de uma relação de trabalho. Muitas vezes uma relação excelente, uma ótima profissional, onde com o desligamento, às vezes a relação ela pode se tornar uma relação com inimizade entre as partes e até mesmo levar a um litígio, uma demanda trabalhista. Então, para isso, nós trazemos uma interpretação dessa MP 927, onde ela trouxe algumas questões para fazer exatamente com que o empregador doméstico ele evite a despedida imotivada, para que aquele profissional ele continue, seja de forma ativa, trabalhando naquela determinada relação de trabalho, seja de forma suspensa, que a doutora Lenara vai tratar em um ponto posterior, seja de férias. Então, não seria efetivamente a medida mais adequada a ser adotada pelo empregador doméstico. A Adriana até perguntou, então, qual seria a medida, né? Na realidade, claro, o empregador não tem nenhum impeditivo para trazer essa dispensa desse empregado. Mas a gente tem que pensar em algumas questões, por exemplo,
talvez é um risco tu dispensar a empregada nesse momento que talvez ela está com coronavírus e pode vir a trazer algum sintoma mais grave no decorrer do aviso prévio indenizado. Então a rescisão pode ser um risco para o empregador, até porque a nível jurisprudencial o próprio TST já vem trazendo nulidades de rescisões quando ocorre o auxílio-doença, a necessidade do auxílio-doença ou alguma doença no decorrer do aviso prévio indenizado. Então, tem esse ponto que pode trazer como um risco a rescisão. Além do mais, nós temos outras saídas alternativas, como a antecipação de férias. Deixa eu ver aqui que surgiu uma dúvida. Posso dar férias, por exemplo, por 20 dias e depois, se até lá continuar a indicação de quarentena, dar mais 10? A Cristina também perguntando. Então, no decorrer, eu estou falando e vou tentando resolver as perguntas. Então, a antecipação de férias, que eu estava trazendo como uma alternativa, e a Cristina está perguntando se ela poderia antecipar um período de férias e depois prorrogar essa antecipação. Sim, gente, é possível. Na verdade, a MP 927 trouxe a possibilidade da antecipação das férias, né? Só que ela trouxe em dois momentos. Primeiro, referente ao período aquisitivo que está em curso. Mas suponhamos que o período aquisitivo não terminou. Suponhamos que num período aquisitivo, que é de 12 meses, a cada 12 meses, quem não é da área do direito, a cada 12 meses, a empregada tem direito a férias. Suponhamos, eu até peço para o doutor Rodrigo trazer um exemplo, suponhamos uma empregada que tenha sido contratada em janeiro e agora em março, 31 de março, eu posso dar férias antecipadas para ela? Sim, doutora Elenara, sem dúvida. Com base nessa questão da MP, essa profissional ela teria adquirido 2 dozeavos referente ao período aquisitivo. 3, né? Janeiro, fevereiro... janeiro a março. Março, certo, isso. Janeiro a março, correto. Então, nós fazendo uma regra de 3, né, para 12 para 30 dias, nós estaríamos falando de 2 dias e meio para cada período aquisitivo, para cada mês trabalhar. Uhum. Então, sem dúvida, né, o profissional ele teria, na realidade, 3 dozeavos, que corresponderia a 7 dias e meio, né? Mas a solução que nós damos para os empregadores domésticos na prática é que o empregador doméstico ele faça um termo com o seu profissional doméstico, podendo antecipar inclusive a totalidade daquele determinado período aquisitivo. Seja antecipar 20 dias, como foi ventilado, mais 10 posterior, seja antecipar os 30 dias de férias, não tem problema nenhum. Desde que, lembrando, que saindo do período aquisitivo dos 3 dozeavos, é muito importante que tenha um termo de forma assinada entre as partes. Exatamente isso, doutor Rodrigo, que eu ia trazer, é exatamente essa questão, que aquilo que tu já tem de direito adquirido, e até se for ler a medida provisória, né, 927, eles simplesmente falam, poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido. E aí fica uma dúvida, quando que eu preciso do termo e quando eu não preciso? É só referente àquele direito adquirido? Então, o que nós temos aconselhado? É referente ao período aquisitivo que já transcorreu. Então, nesse caso, em regra, pode ser por ato do empregador. Mas nós temos aconselhado a ter o termo com a concordância do empregado. E isso é essencial, porque para férias de períodos aquisitivos futuros não tem nem discussão quanto a isso, porque a MP é clara que é necessário o termo entre o empregado e o empregador, estabelecendo as férias futuras. Né? Então, nesse caso, Cristina, se é referente ao período aquisitivo, por exemplo, que a tua dúvida, realmente eu posso dar 20 dias mais 10. Se é referente ao período que já transcorreu do período aquisitivo, eu não precisaria do termo. Mas se é de um período futuro, inclusive do próprio período aquisitivo que ainda não transcorreu, seria interessante ter o termo. Deixa eu só ver o que a de Santana está falando. Eu dei férias de 30 dias. Tem algum perigo? Vocês me orientam inicialmente a dar 15 apenas? Gostaria de saber o motivo. Minha empregada foi contratada em outubro de 2019.
Por exemplo, a Cristina, que deu férias a partir de outubro de 2019, de outubro de 2019 a outubro de 2020 é o período aquisitivo. Então, referente de outubro até agora, né, os avos proporcionais, ela poderia dar as férias sem a concordância do empregado, mas da profissional doméstica. Mas considerando que também tem férias futuras, nós aconselhamos a fazer o termo, né, entre o empregado e o empregador. Nós, inclusive, estamos fazendo isso, muitos termos, né, para fim de resguardar os nossos clientes. Então, muitos termos para fins de evitar qualquer problema. Até porque outra questão das férias antecipadas é assim. Suponhamos que eu estou numa férias antecipadas futuras, né, doutor Rodrigo? Essa questão das férias antecipadas futuras. E aí, essa empregada pede demissão. E essas férias futuras que eu já dei, como que funciona? Eu posso descontar da empregada? E temos alguns regramentos a respeito disso, porque agora as férias podem ser pagas até o 5º dia do mês subsequente. Posso pagar o terço condicional até o 13º. Exatamente até o dia 20 de dezembro. Até o dia 20 de dezembro. Mas suponhamos que essa empregada peça demissão, essa relação empregatícia se encerre. Eu posso ou não descontar da empregada caso eu não tenha optado, por exemplo, para pagar o terço condicional lá no 13º? Então, tudo isso é importante que conste no termo. Eu só gostaria de complementar Claro. uma questão que é bem importante trazer aqui nessa live. Não seria um debate, seria uma live, né? Até porque é um debate extremamente saudável. As questões trazidas pela lei complementar em 2015 traz uma proibição legal de um empregador doméstico conceder férias para o seu empregado antes de completado o período aquisitivo total de 12 meses. Então, esses direitos que nós estamos tratando aqui são direitos exclusivos trazidos pela MP 927, que são medidas, né, de urgência, na realidade, que vieram para exatamente a gente ter remédios legais para que o profissional doméstico e o empregador doméstico não estejam em uma situação extremamente desprivilegiada. Então, retomando a palavra para a doutora Lenara, mas foi somente para complementar, porque ultrapassando essas questões do coronavírus, as questões retomarão o status quo, né? E voltará a ser praticada na íntegra a Lei Complementar 150/2015. Então, gente, continuando nas alternativas que nós temos, né? Então, a primeira alternativa que nós trouxemos é a antecipação de férias antes da rescisão. A outra alternativa que tem é a antecipação dos feriados. Então, a empregada não trabalha agora nesse momento, e depois no feriado não é necessário que o empregador conceda esse feriado. Importante que, nesse caso, a antecipação de feriados pode ser por ato do empregador, né? O empregado não trabalhar nesse momento e depois ter que trabalhar no feriado, exceto se for feriado religioso. Porque se for feriado religioso, nesse caso é necessário o termo e a concordância do empregado, né, do profissional. E uma outra alternativa que tem, né, doutor Rodrigo, que a gente também tem sido solicitado bastante, é o banco de horas. O banco de horas é uma ótima alternativa, só que nessa modalidade que nós estamos agora da MP 927, ao invés do empregador ficar devendo muitas horas, quem fica devendo as horas é o empregado. Então, o empregado não trabalha em algum momento, nesse período, ou uma semana, 2, mas não é dado férias a ele, não é trazido o desconto salarial. E eu tô falando, mas está voltando o som, assim. Então, não é dado desconto salarial. E a outra questão que nós temos é quanto tempo esse empregado pode depois compensar essas horas.
Então, suponhamos que ele tenha horas de venda, ele pode trabalhar durante 18 meses em horas extras que não podem ultrapassar as 2. Aí eu peço até para o Dr. Rodrigo trazer bem claro dessa forma. Mas antes eu vou responder a pergunta de uma pessoa que está lançando. Minha empregada tem 55 anos e pega apenas um ônibus. Se ela pode ser obrigada a vir trabalhar. Olha, em razão dessas questões do coronavírus, a gente sabe que o sintoma, por certas vezes, ele não aparece. Então, tem muitos empregadores que estão adotando os meios de transporte eletrônicos, lançando destaque ao Uber, onde o empregado ele vai e volta do trabalho de Uber. Mas aí se pergunta, mas e o Uber? Também não tem risco? Sim, logicamente existe o risco, mas é um risco bem menor. Inclusive, na nossa casa, né, nós adotamos essas questões de mídias eletrônicas, de Uber, exatamente para minimizar esses riscos. Passando a palavra, então, para a doutora Lenara. Isso, exatamente. Acho que é bem interessante essa questão, né, de se a empregada... E também se eu tenho que pagar o Uber para a empregada, e se eu posso descontar, tem muitas dúvidas, eu posso descontar o Uber que eu estou pagando para a empregada. Gente, desconto de Uber, impossível. A gente já tem orientado, não é possível descontar os custos de Uber que a empregada tem. Tem uma questão muito interessante, desculpa lhe interromper. Claro. Sobre a questão de dormir no trabalho, que um cliente acabou de lançar na live. Exemplo, se vem um cliente consultar hoje na empresa, pergunta, minha profissional, ela trabalha de segunda a sexta, numa jornada de 44 horas semanais, só que eu não teria interesse que ela viesse todos os dias, exatamente pelo risco do coronavírus. Aí ele me pergunta, existe a possibilidade dessa profissional reduzir o número de dias ou talvez seja até uma cuidadora, né, de uma pessoa idosa, que existe ainda um risco maior ainda? Existe a possibilidade dessa profissional vir a dormir no emprego? Olha, gente, existe, mas não digo que nós cairíamos na teoria do risco. Mas para que a gente pudesse blindar essa possibilidade de um empregado vir a dormir na residência, seria muito importante fazer um aditivo contratual, ou até mesmo um termo, onde o profissional que irá dormir, ele não estará à disposição e não estará em prontidão naquela relação de trabalho no turno da noite, fazendo com que ela não tenha direito a horas extras noturnas, adicional noturno, ou até mesmo horas de prontidão por efetivamente estar dormindo. E não bastasse, é muito importante que o profissional continue registrando o ponto, seja de forma manual ou eletrônica, exatamente para evitar um dispêndio indesejável no futuro. Isso porque a própria lei complementar 150, ela trouxe a obrigação legal do empregador registrar o ponto do seu profissional, bastando ter um profissional na residência. Então, é pacífico o entendimento hoje de que a simples alegação do profissional de que trabalhou em jornadas extras, jornadas excessivas, o juiz ele vai interpretar que efetivamente ocorreu caso o empregador ele não tenha a prova documental ou até mesmo testemunhal de que aquela profissional efetivamente não trabalhou em jornada extra. É exatamente perfeito, trazido pelo Dr. Rodrigo, né? Referente a essa questão da importância dos aditivos contratuais nesses momentos em que a relação contratada ela muda de figura. E importante também a questão do ponto, né? Do preenchimento do ponto, da folha ponto. Isso antes ou depois da MP 927 é importante.
mas principalmente essas situações em que as empregadas começam realmente a dormir em razão do coronavírus. E eu posso obrigar, e a pergunta é, eu posso obrigar que a minha empregada durante esse período de pandemia durma no local de trabalho? Pessoal, não, eu não posso obrigar. Isso tem que ser um acordo entre empregado e empregador. Então, nesse caso, eu também preciso da concordância da empregada para que ela passe a dormir, né, na residência. A questão sobre eu posso obrigar a vir trabalhar. Em regra, uma pessoa deve continuar vindo trabalhando, né? Continuar trabalhando. Mas a questão é, nesse momento de pandemia, eu estar colocando a empregada a risco, né? E trazendo risco até para a própria residência. Então, isso ainda vai ter muita discussão jurisprudencial. Há um risco se essa empregada vier a se contaminar com o coronavírus. Claro que vai ter que comprovar o nexo causal, que realmente foi no trajeto, mas isso pode trazer um risco. Até porque as autoridades estão determinando que, em regra, as pessoas fiquem em casa, né? Então, o ideal é pagar um Uber, se for possível, para essa empregada. E aí, nas medidas alternativas, antecipar férias, banco de horas, que nós estávamos conversando, e lembrando que o banco de horas é necessário um termo de acordo entre empregado e empregador. Esse empregado ele vai poder pagar as horas em 18 meses, só que aí, por que é importante o termo? Porque a gente também, se esse empregado recebeu o salário nesse um mês em casa, mas pede demissão no próximo mês, eu posso descontar na rescisão essas horas que o empregado não trabalhou e que ele tinha ficado de trabalhar, né? Então, por isso também é bem interessante o banco de horas. Até um exemplo que veio, hoje nós estávamos discutindo, de uma empregada que trabalha 44 horas semanais, passou a trabalhar 3, que é a empregadora, em razão desse momento, e não quer pagar Uber todos os dias, pediu para que a empregada então viesse 3 vezes na semana, numa jornada que iniciaria às 8 e terminaria às 19. Das 8 às 19 nós teríamos 11 horas. E nessas 11 horas não é permitido, porque o banco de horas diz que você pode trabalhar no máximo 2 horas por dia, com 2 horas extras. Então, dentro dessas 11 horas é necessário dar 1 hora de intervalo intra-jornada. Com essa 1 hora de intervalo intra-jornada, realmente aí é possível. Exatamente, com a repercussão, essa jornada total, ela contempla 11 horas, mas não 11 horas trabalhadas, porque a hora intervalar, ela não é considerada uma hora trabalhada. Então, dessas 11 horas, nós temos 10 horas trabalhadas. E como a jornada diária são 8 horas, o profissional ele só pode trabalhar em 2 horas extras para que essas horas elas possam ser utilizadas para efeitos de banco de horas no futuro. Porque se aquele profissional ele ultrapassar aquelas 2 horas extras, todas as demais horas, elas deverão ser pagas a título de horas extras, excetuando essas 2 horas extras que contemplam as 10 horas trabalhadas, conforme a doutora Lenara explicou brilhantemente. Então, só para complementar nesse caso, por exemplo, desse exemplo bem prático, né? De uma jornada que era 44 horas semanais e agora essa empregada vai trabalhar 3 vezes por semana 10. A jornada fica 30 horas semanais. Essas horas que ela fica devendo para o empregador, pode estar no banco de horas para futuramente não precisar pagar hora extra, ou quando tudo se restabelecer, a empregada então trabalhar horas a mais, sem que o empregador seja onerado com as horas extras. Tem uma pergunta aqui, se posso suspender o contrato. Gente, a MP foi inclusive revogada quanto a essa questão da suspensão do contrato, né? E quando a gente fala suspensão, é suspender o contrato sem salário. É possível fazer isso? A MP revogou o artigo, a MP 928 revogou o artigo 18 da 927. Então, por enquanto, não é possível suspender sem salário, né? Então, o que está
para vir Mas a seguir sendo os próximos capítulos, isso, né? a seguir sendo os próximos capítulos. Exatamente. Porque a gente tem 2 projetos aí tramitando, Exatamente. que a ideia vai ser que a empregada possa retirar o seguro-desemprego. Então, nesse caso, eu poderia suspender. Até a Juscelia ali estava dizendo, ela está com medo que a empregada, que possa correr o risco da empregada processar por ela estar obrigando a vir trabalhar. No momento, Juscelia, que tu não estás com nenhum sintoma do coronavírus, não está se expondo a riscos externos e está fazendo a quarentena, e se a tua empregada não está dentro da área de risco, se ela não tiver diabetes, se ela não tiver, for maior de 60 anos... Problemas cardíacos. Nesse caso, não tem problema ela trabalhar. Agora, se ela estiver dentro da zona de risco, aí é algo que tem que se discutir, porque não posso te dizer que não vai ter o risco, né? Nesse momento, acho que o melhor seria antecipar as férias. A gente sabe que não é tão fácil, né? Que nem aqui a gente em home office e temos uma bebê pequena. Não é fácil, a gente está trabalhando muito e ficar sem a profissional que nos ajuda muito não é impossível nesse momento, né? Então, a gente sabe que em alguns casos também os empregadores dependem da profissional, até para poder trabalhar em home office. Eu acho que todo e qualquer receio que o empregador doméstico ele tenha em razão dessa possibilidade de adentrar nesse risco de pegar esse coronavírus, eu acho que a medida mais eficaz hoje seriam as férias, né? Que sanaria todas essas questões, essas dúvidas lançadas, né? O será isso, será aquilo, né? Então, sem dúvida, as férias ela vem ao encontro da segurança, não só a segurança jurídica, mas segurança das partes, tanto empregado e empregador. E com a medida provisória 927, ela realmente trouxe essa possibilidade que a Lei Complementar 150 não contempla. Que o empregador doméstico ele não poderia dar férias para uma profissional que tivesse 11 anos trabalhando no emprego. Então, sem dúvida, com essa MP 927, seria uma das medidas mais eficazes para que o empregador doméstico solucionasse todo esse impasse, fugisse da teoria do risco, seja quanto à forma legal, quanto à forma da saúde, que é uma preocupação nacional e mundial, que vem nos abalando na atualidade. Exatamente. Então, doutor Rodrigo, algumas dúvidas aqui estão surgindo, a gente está tentando responder, né? São muitas dúvidas, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer até outra live. Mas... E as férias, só respondendo, mas as férias elas têm que aceitar isso? Sim. Com um aviso de 48 horas de antecedência. Essa questão das férias, se ela tem que aceitar, na verdade, por ato do empregador, as férias antecipadas, né? Ela pode ser por ato do empregador, então necessariamente a empregada, só para complementar, né, doutor Rodrigo, por ato do empregador, então nesse caso, referente ao período aquisitivo que já transcorreu, em regra ela não precisaria aceitar, porque pode ser por ato do empregador. Mas de férias futuras, teria que ter a concordância, sim. acho... E um termo assinado entre as partes, exato. Exatamente, a concordância seria isso. Se foge do período aquisitivo contemplado, exato. Exatamente. Então, tem uma pergunta aqui, além do banco de horas, qual a opinião de vocês, o que poderia ser feito? A gente falou das férias antecipadas, mas está sendo ventilada aqui a pergunta referente à redução de salário com redução de carga horária. Gente, isso é uma grande discussão e, inclusive, muitos doutrinadores estão discutindo isso, porque, em regra, a Constituição Federal proíbe a redução de salário, mesmo com redução de carga horária. A Constituição fala, só pode reduzir salário mediante acordo ou convenção coletiva. O artigo 58 da CLT também fala, para aqueles empregados em turno integral, para eu reduzir salário e reduzir jornada,
proporcionalmente, né, também precisaria de convenção coletiva. Só que, por exemplo, aqui em Porto Alegre, né, na cidade de Porto Alegre, nós não temos sindicato, nós não temos convenção coletiva no Rio Grande do Sul, inclusive, né, como em outros estados do Brasil. E aí, nesse caso, eu posso ou não reduzir, sendo que a MP 927 disse para proteção dos contratos de trabalho, eu posso fazer um acordo entre empregado e empregador, mas a Constituição Federal proíbe. Claro que, se for para evitar rescisão, talvez seja uma alternativa para o empregador, né, um contrato bem redigido, para fins de que ir trazendo também o próprio consenso da empregada. E talvez a própria empregada queira, né? Só que nesse caso, é importante que o empregador saiba o risco que ele corre. Qual é o risco que ele vai correr? Talvez o risco é de uma ação trabalhista futura e ele ter que pagar a diferença salarial desse período. Então, que existe o risco é bastante grande e é um risco de um passivo. Mas talvez um termo de acordo entre as partes, isso vai ser analisado pelo judiciário. E aí, diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, cabe ao judiciário analisar se é possível ou não. É que no futuro, a gente sabe que o judiciário ele tem que ser técnico, né? O juiz tem que ser técnico, mas ele tem que se sensibilizar também com esse período da quarentena, desse coronavírus que está abalando aí a nível nacional. Exatamente. Exato. Como aceitar as férias se a empregada não está indo trabalhar? Na realidade, muitos desses comunicados, né, 48 horas, hoje podem ser por meios eletrônicos. Então, vocês podem mandar um aviso prévio, por exemplo, um termo de aviso de férias, através do próprio WhatsApp, né? É um exemplo. Sim, o termo de férias e o aviso de férias são coisas distintas. E também aqui outra questão que está sendo bastante ventilada é o fato do príncipe, que até porque o Bolsonaro disse, se acham que o governo vai pagar os salários dos empregados, que é o que está lá no artigo 486 da CLT, se caberia ao Estado, porque acaba que tu onera o empregador e também não quer onerar o empregado de deixar ele sem salário, né? Até pela essa situação que o próprio doutor Rodrigo trouxe, da questão do bom convívio entre o contato entre empregado e empregador. E aí, então, nesse caso, a gente tem que analisar os próximos projetos, porque os próximos projetos que estão aí, que podem ser aprovados, de repente vai permitir, então, que o governo libere o seguro-desemprego, ou vai permitir até uma redução salarial, em que o empregador pague uma parte e o governo pague outra, mas tudo isso nós temos que esperar os próximos projetos, e aí a gente faz uma nova live. Porque com o prazo de 10 dias que se tem para pagamento de uma rescisão de contrato, essa questão do 486, do fato do príncipe, né, o lapso de tempo que ia se demorar para verificar se o empregador iria pagar ou não as verbas rescisórias, até se definir essa questão, provavelmente nós já teríamos uma reclamatória trabalhista ajuizada por parte do empregado para ir em busca dessas verbas rescisórias, não só as rescisórias, como daqui a pouco algumas outras questões que o empregado entenda como devidas, sejam elas horas extras e outras verbas que talvez possam surgir em determinadas relações de trabalho. A Jaque perguntando, ela assina e fotografa? Sim, sim. A Luciana, professora ordinária, é top. Que amor. Muito obrigada, Luciana. Realmente é top. Mas eu fico encabulada com elogios, né? Mas elogios sempre são bons. É como eu falei no início, né? Nada é melhor como uma professora no grupo SOS. Obrigada, pessoal. Carol também. Dei férias para minha empregada a partir do dia 13/4. Avisei ela hoje no E-Social. Isso, tem a questão de fazer, claro, comunicar através do E-Social. Tem mais uma questão até que foi ventilada aqui sobre a questão do parcelamento do FGTS,
né? Então, sim, essa é uma outra alternativa que foi perguntada aqui, que seria não pagar abril, maio e junho, e depois em julho fazer o parcelamento em 6 vezes. Mas não sei se isso é tão significativo para o empregador e acaba até trazendo uma desorganização, né? Carol, muito obrigada, Carol. Queridos, pessoal. Então, acho que é bem interessante. Acho que tudo que a gente está trazendo são dúvidas. Muitas questões, né, doutor Rodrigo, serão analisadas pelo judiciário, querendo ou não serão. Exatamente. Então, o que a gente aconselha hoje? Fazer termos de acordo, dentro do que é possível, dentro do que a gente falou agora. Então, isso já traz uma precaução para os empregadores, né? E também estabelece uma boa relação entre o empregador e o empregado. E cada caso é um caso, né? Então, nós, lá no grupo SOS Empregador Doméstico, nós estamos fazendo termos moldados às pontuais necessidades de cada empregador. Né? Os empregadores entram em contato com a SOS Empregador Doméstico, por e-mail, pelo nosso site. Nós todos estamos em home office, mas estamos 110% online, trabalhando mais do que nunca em busca de atender os empregadores domésticos de uma maneira extremamente eficaz e blindando, como sempre, as relações de trabalho doméstico. Doutor Rodrigo, só resolvendo ali uma pergunta. E podemos antecipar uma parte do FGTS? Isso também tem um projeto de lei, Exato. A questão do FGTS. Então, logo, bom, cada noite é um flash, né, do direito do trabalho. Então, vamos aguardar os próximos projetos, inclusive vai ter essa questão de liberar uma parte do FGTS, talvez. Exatamente. A questão do FGTS nas competências parcelada, né? Isso. Para abril, maio e junho. Que começa a ser pago em julho, mas aí tem Exatamente. que ter uma comunicação social para que não ocorra multa, né? Então é bem importante. Essas questões mais administrativas, né, a gente pode estar vindo a solucionar internamente na SOS Empregador Doméstico para quem tem interesse em evoluir ou tem interesse em entrar em contato nessas questões mais administrativas, operacionais da área de departamento pessoal. Estamos aí 100% à disposição. Mas eu acho que é isso, pessoal. Acho que o objetivo da live era esse. A gente tentou sanar. Não sei se ficou alguma dúvida, alguém quer trazer novamente que não foi respondida, porque foram uma quantidade de dúvidas, né? Mas estamos trabalhando muito, estamos para interpretar todas as situações. Sabemos que tem situações que não são tão simples, mas estamos aí, vocês podem trazer, nós temos nossos perfis, vocês podem trazer também as dúvidas, né, no decorrer da semana, e aí a gente pretende fazer outras lives para solucionar essas dúvidas, até para que a relação entre o profissional e o empregador se estabeleça de uma forma tranquila, porque é o momento que os próprios empregados, né, estão passando também de insegurança. O empregador também não pode ser muito onerado, então eu também penso que esses projetos que estão para ser publicados e estão em análise na Câmara, talvez seja a solução. Mas temos que aguardar. Nós estamos vibrando aí com uma força bem positiva que essa onda do coronavírus, ela passe logo, né? Mas se as previsões elas contemplarem, né, que possa vir a 2, 3 meses para frente, né? É importante a gente também, já foi salientado, mas é interessante reiterar a questão da antecipação de até mesmo um período aquisitivo próximo de férias, né, doutora Lenara? Sim, então, exatamente. Não bastasse aquele período aquisitivo dos avos proporcionais que o empregador ele pode conceder ao profissional, ele em comum acordo com o profissional, através de um termo escrito e assinado pelas partes, ele pode antecipar o período aquisitivo total, bem como, caso ele tenha interesse em comum acordo com o profissional, antecipar um novo período aquisitivo, né, a fim de contemplar um período maior exatamente para estar com a profissional em férias durante o período da quarentena, do coronavírus, caso venha se estender um pouco mais. A Cristina falando sobre uma dúvida da lei social,
até essas questões administrativas, as nossas funcionárias lá do RH, né? Elas do departamento pessoal, na realidade, elas que fazem toda essa parte do E-Social, mas sim, elas estão anotando para que as férias sejam pagas até o 5º dia útil e parece que o E-Social já está regularizado para isso. Sim, que seria pago até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, exatamente. seria o mês seguinte, exatamente. E o terço constitucional, só reiterando, até o dia 20 de dezembro. O empregador pode efetivar o pagamento. Aqui nós estamos aqui com as profissionais que trabalham conosco, muitas estão na live, né? A Fran aqui também mandando comentários. Então, a gente está plenamente disponível para ajudar vocês e sabemos que não é uma situação tão simples. E que bom receber os feedbacks aqui, que a live solucionou algumas dúvidas. São muitas dúvidas que surgem até para nós, a gente vai debatendo durante o dia. E por isso que a gente resolveu fazer essa live. Que bom que a gente resolveu algumas dúvidas que foram postas aqui. E estamos aqui, ó, nós temos uma bebê, aqui a bebê está participando da live, com essa história da home office. Ainda bem que ela se comportou por enquanto, mas está tudo certo. Para quem não sabia, então, até o momento, né, além de colega, sócia do Grupo SOS, é minha ilustríssima esposa. Exatamente. Meu companheiro de jornada. Exatamente. Mas, gente, foi uma satisfação essa troca de energia com todos vocês aqui presentes. E a gente tem que vibrar com uma energia bem positiva mesmo para ultrapassar mais essa jornada que o coronavírus está repercutindo a todos nós. Mas eu tenho certeza que vai todo mundo sair bem dessa. Estimo muita saúde para todos. E se depender da SOS Empregador Doméstico, nós vamos solucionar todas essas questões operacionais e administrativas com muita satisfação para todos vocês. Um grande abraço, pessoal. Boa noite e até a próxima live. Uma boa noite a todos, gente.